Olá, boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Rádio ABC News e também das nossas plataformas digitais aí, que sempre nos assiste e nos acompanha aqui toda semana, todos os dias, às 17 horas em ponto, e fazendo esse debate, essa entrevista, essa conversa com políticos da cidade, empresários também, e outras pessoas aí de interesse, que tem informação coletiva, de interesse coletivo aí para a cidade, não só de Diadema, mas também da região do Grande ABC, que nós vamos passar a entrevistar também pessoas das outras cidades, como já veio, estamos esperando a pandemia passar para a gente continuar, né, a nossa, com mais velocidade aí, em trazer os entrevistados e os políticos, enfim. Mas para quem está aí assistindo a gente no Facebook, muito obrigado, compartilha aí, ou então, se você não está seguindo a nossa página, segue a nossa página aí, só dá uma curtida, recomenda para um amigo seu. Quem não puder ficar o tempo todo no Facebook, vai lá na radioabcnews.com, a gente está ao vivo também na Rádio ABC News, você encontra, pode abaixar o aplicativo também, e nós estaremos lá para poder interagir com vocês aí, ouvintes e telespectadores aí do Facebook. Lembrando que a gente está também no Facebook do Paulo Bezerra, o vereador da cidade de Diadema. Agradecer aí também aí quem o segue ele aí nas redes sociais, no Facebook do Paulo Bezerra. E a gente está aqui hoje, né, com o vereador, né, do PSB, o Paulo Bezerra. Ele, primeiro mandato dele, ele vai falar um pouco aí sobre como foi essa chegada na política, como foi se encontrar na política e participar, né? E, assim, vamos bater um papo no sentido, hoje está lá o nome dele, a gente cada dia vai aperfeiçoando também. Quem não me conhece, eu sou Elias Lubac, jornalista aqui do Grupo ABC News, e o vereador está aí o nome dele para quem estiver no Facebook do Grupo ABC News. E a gente vai começar aqui, né, Paulo Bezerra, trazendo alguma coisa assim da sua vida pessoal. Vamos falar um pouco da sua vida pessoal, como foi a sua chegada. Por exemplo, o Paulo Bezerra, ele é lá do Rio Grande do Norte. Como foi lá? Vamos falar assim, como foi a sua infância no Rio Grande do Norte, Paulo? Primeiro eu quero aqui cumprimentar a você, Elias, o Grupo ABC News, as pessoas, os ouvintes da Rádio ABC News, os telespectadores que nos assistem aí através do Facebook, da sua página do ABC News, e falar para vocês que acho que é a segunda vez que eu estou vindo aqui, e agradecer aí ao Grupo ABC News pelo convite, mas eu queria falar para você, Elias, que você me fez uma pergunta lá da minha infância, lá no Rio Grande do Norte, lá de Janduís. Quando eu comecei a me entender de gente, eu já entrei junto com a minha família lá, o meu pai, minha mãe, somos 14 irmãos, né, 7 homens, 7 mulheres, família linda, maravilhosa, mas um estado sofredor ali no Nordeste, né, mas uma família que tem o meu tio, que foi vereador lá na cidade, 2 mandatos, né, comerciante também, e a gente foi buscando aquele espírito de empreendedorismo, da política, através da família, Elias. Então, desde lá eu venho com essa ideia de representar a população dos munícipes que acreditem na gente, mas quando eu era adolescente eu ajudei muito naquela época lá, Elias. A política, você estampava a camiseta, tinha aqueles brindes, então eu lembro que eu era criança lá, que eu vim para cá com 15 anos. Eu já ajudava o meu tio lá na política, meus primos, né? Estampando as camisetas, era gostoso. A minha mãe gostava também de correr atrás dos carros de som, e era muito bacana. E aquilo ali foi me colocando, assim, na vontade de ser um dia um vereador, um comerciante, um empreendedor, e eu vim para cá, logo eu vim para cá em 89, né? Meus irmãos... Então, o senhor tem essa veia, o senhor sempre gostou de empreender, né? Sim, claro. Tanto é que aqui o senhor é gesseiro. Mas antes da gente chegar nessa parte, eu queria que o senhor falasse um pouco. Aí já era na juventude do senhor, né? Uhum. Aí Sim. o senhor tem o primeiro contato lá com a política, por conta do seu tio ser vereador. E
chegando aqui em 1989, qual foi o primeiro contato com a política? Então, Elias, eu vim para cá, e, se eu não me engano, na época, logo o Zé Augusto virou prefeito aqui da cidade, o Zé Preá, na época pelo PT, né? E aí a gente tinha já uma afinidade pela política. Eu tinha apenas 15 anos, mas já comecei a acompanhar a política da cidade e ver como funcionava. Diadema, naquela época, era uma cidade que estava crescendo o número da população, as pessoas vieram para cá em busca do trabalho, igual eu, e acabei também acompanhando a política local e virando um empreendedor, comerciante. Já aprendi uma profissão e dei continuidade aos meus estudos, comecei a estudar e trabalhar, logo abri a minha empresa aqui na cidade. Então, fui no ramo de gesso, e aí a gente começou a trabalhar tanto no comércio como acompanhar a política. Mas aí logo depois da campanha do Zé em 88 para 89, naquela época que o Zé foi eleito, aí já em 2000 eu comecei a acompanhar a política do Partido Verde, né? Que a Regina logo foi candidata a vice, junto com o Gilson Menezes, e aí eu comecei a acompanhar junto com o Partido Verde. Em 2002 eu me filiei, e já se foram quase 20 anos de vida partidária, né? Aí fui candidato várias vezes pelo PV, nunca disputei eleição fora do PV. Aí agora, nesse período... E nessas eleições que o senhor participou, qual foram os votos, os números, né? É sempre bom falar, né? Então, eu me filiei em 2002, logo em 2004 eu fui candidato pela primeira vez. 2004. E tive 426 votos. Foi uma experiência bem bacana. E já em 2008, eu fui pré-candidato novamente e tive 686 votos. Já subimos quase uns 300 aqui. Em 2012, eu fui pré-candidato novamente, tive 1.844 votos. Então, fiquei ali na terceira suplência e teve alguns vereadores que subiram. O Lauro foi eleito, né? Já estava no PV, o Lauro foi eleito a primeira vez. Você foi mais votado do que ele, não foi, não? Eu fui mais votado do que o Lauro quando foi eleito a primeira vez em 2004 para vereador. Se eu não me engano, o Lauro foi eleito com 1.700 e poucos votos. E já em 2012 eu fui candidato, já ele candidato a prefeito, tive 1.844, mais votos que ele quando foi eleito a primeira vez vereador. Então você vê como que é a política. A política é assim, bem dinâmica, né? Teve candidato em 2016 que por conta de 3 votos não entraram também, né? Então, vê como que a situação é bem complexa na política, né? E já em 2016, né, eu tive a oportunidade de novamente ser pré-candidato a vereador, junto com o próprio Lauro, né, que disputou a reeleição, e fui eleito com 2.656 votos. Então, eu fui o 5º mais bem votado do PV. O PV elegeu a maior bancada, 6 vereadores. E aí a gente começou a desenvolver um trabalho que eu sempre almejava, que era ser vereador e desenvolver um trabalho social na cidade. A gente está falando aqui de quase 4, 8, 12, 16, 20 anos dentro de um partido, militando por um partido, levantando bandeira por um partido, participando das reuniões. Não sei se assumiu alguns cargos dentro do partido ali, da questão, né, da parte executiva diretora, mas hoje, depois desse tempo todo, uma vida dedicada ao PV, o senhor resolveu sair, migrar para outro partido. Por que dessa saída do PV? A lei eleitoral, ela abre uma janela, foi agora em abril, né? Em abril, né? E aí, de março para abril, né? Finalizou em abril, na verdade. Foi um mês, ela abre uma janela para que os vereadores, os que estão no mandato, possam mudar de partido. E aí eu já vinha... Quando eu me filiei lá atrás, em 2002, a gente iniciou uma vida partidária, que o PV tinha uma ideologia de defender que
o meio ambiente, essa questão da conscientização do resíduo sólido, e daí a coisa foi indo, a gente passamos uns momentos bons na época do início, quando eu me filiei. Na época a gente nem tinha vereador, né? E a gente começou a fazer esse trabalho junto com alguns ambientalistas aqui da cidade, e com o tempo o partido foi perdendo essa bandeira, essa identidade, né, do meio ambiente, a defesa do meio ambiente, né? E aí, com o tempo, o partido foi perdendo essa identidade, essa ideologia. Aí eu percebi que não era mais a minha expectativa de ficar num partido que não tinha mais essa ideologia, que não dava mais para construir, não estava mais tendo uma vida partidária dentro do partido. A gente costumava fazer as reuniões, os informativos, discutir partido, discutir a cidade, e nos últimos anos a gente não estava tendo mais isso, Lubeck. Então eu fui vendo que eu precisava de ir para um partido que eu pudesse ter uma vida partidária, pudesse estar discutindo a política da cidade, os objetivos da cidade, a gestão da cidade, políticas públicas que venham a melhorar a nossa cidade. E aí eu conversei com o presidente do PSB, conversei com o vice-presidente Marcos Michos, que hoje é o presidente, né, do PSB, conversei com o Adelso, que é o vice-presidente, e com alguns militantes da executiva. E aí a gente conversou, e eu vi que o PSB tem a ver com o meu objetivo de trabalho, que é o trabalho social junto à população, e eu vi que era um projeto maior que o PSB tinha, que era de eleger a maior bancada de vereadores, eleger prefeito, e com isso eu me filiei agora no PSB, e hoje eu sou vereador do PSB, e pretendo construir uma vida partidária junto com os colegas de partido. Hoje nós temos a segunda maior bancada de vereadores, né? Então a gente vamos aí ajudar a construir cada vez mais um partido que tem uma história aqui na cidade, que é o PSB. PSB. E aí, mas dentro do PV tinham 6 vereadores, o senhor não foi o único que saiu também, né? Saíram 5 de 6, ficaram somente 1. E, quer dizer, o próprio vereador está dizendo aqui que saiu por conta que não tinha mais aquela bandeira, não tinha aquela identidade de defesa do meio ambiente, as pautas também do meio ambiente. Então, é o que vem acontecendo aí nos partidos hoje, né? O estatuto deles, essa defesa, a questão ideológica do partido já está saindo um pouco fora, está na contramão, e por isso que as pessoas ficam transitando também, muitas vezes, em partidos. Não estou dizendo o caso do senhor, porque são 20 anos dedicados, né? Então, quer dizer, passei 20 anos no partido. Agora tem gente que hoje está no partido, ele elege, aí ele dá um jeito de ser expulso para ir para outro partido, porque está brigado com o presidente, não consegue emplacar as coisas dele, e fica essa mudança. 35 partidos dá nisso, fica essa bagunça toda. Agora eu quero ver uma pessoa ficar 20 anos no partido. Tem muitas pessoas que ficam, que se dedicam a vida a um partido. E por isso que eu costumo falar, as pessoas mesmo, os leigos, né, os munícipes, estão um pouco se importando com o partido hoje em dia, né? Ele quer saber a pessoa que está ali. Quem é o Paulo Bezerra que vai lá pedir voto? Quem é o Paulo Bezerra? Quais são os projetos? Né? E já entrando nessa linha, o senhor se elege em 2016, né? E quais os trabalhos, os primeiros projetos, quando o senhor, né, tomou posse ali do seu gabinete, que o senhor já começou a colocar em prática com a sua assessoria? Então, Elias, logo em 2016 que eu fui eleito, eu assumi dia 1º de janeiro de 2017, eu comecei a desenvolver um trabalho na Câmara, apresentando vários requerimentos, várias indicações, que eram as necessidades das pessoas que almejavam em nosso mandato. E a gente foi apresentando, eu fui o primeiro vereador fui o vereador que mais apresentei requerimento e indicação em 2017. Fiquei em 2017. Primeiro lugar. Até eu acho que, não sei Nós se foi... fizemos uma matéria. Vocês fizeram uma matéria aqui. O senhor e o Milton, o Rodrigo Capel. Rodrigo. Então, fui o primeiro em requerimento e indicação. Então, eu também percebi, junto com minha assessoria, com minha equipe,
que as pessoas, principalmente nós que temos um eleitorado mais nas comunidades, nos bairros, que as pessoas têm a dificuldade de vir aqui para a Câmara, trazer sua demanda, passar a sua opinião para o vereador, cobrar o vereador que realmente elegeu. E as pessoas tinham essa dificuldade. E o que eu fiz? Eu levei o meu gabinete para os bairros. Então, aí foi a ideia da gente abrir os escritórios. Então, eu tive a oportunidade de inaugurar o primeiro, o segundo escritório e agora o terceiro. 2 na região leste, que seria o da Vila Nova Conquista, e o do Casa Grande, que atende toda aquela região leste. E o da região sul, que é o escritório do Inamar, que a gente entregou à população lá para a gente tirar dúvida, acolher os munícipes, para facilitar para que eles... Porque hoje a gente está vivendo um momento difícil, muito, muito difícil com essa questão da pandemia. Mas a gente já vinha passando um momento difícil lá em 2017. As pessoas, muitas delas, não tinham nem condições de pagar ônibus para vir aqui na Câmara. Queria falar com o vereador, mas às vezes vinha para a Câmara e não conseguia voltar porque não tinha dinheiro para voltar. E muitas das vezes a gente tinha que pegar o nosso carro e levar a pessoa. Porque a pessoa vinha, eu vim te ver porque eu preciso encaminhar algumas coisas, conversar com você sobre o mandato e tudo, mas eu não tenho como voltar. Eu pegava o munícipe e ia ter que deixar em casa. Então a gente percebeu que a população necessitava do vereador mais próximo. Então eu fui iniciando um trabalho mais próximo à população e fiquei em primeiro lugar em requerimento e indicação. Comecei a desenvolver um trabalho de conscientização nos bairros com a questão do descarte ilegal, conscientizando as pessoas para que não façam o descarte ilegal, que é um trabalho que a prefeitura tinha que fazer. Mas a gente percebeu que a prefeitura também tinha um pouco de dificuldade, a gente começou a fazer esse trabalho de conscientização ambiental para que as pessoas não façam o descarte ilegal. E o plantio arbóreo de pneus nas esquinas para combater o descarte ilegal. E foi muito bacana. A gente hoje temos os 3 escritórios, escritório na Vila Nova Conquista, na Coca, escritório no Casa Grande, que atende aquela região, que está muito contente com o nosso atendimento, e o escritório lá do Inamar, ali na Antônio Silva Cunha Bueno. E é isso, eu sou um vereador que estou sempre nas ruas, atendendo, eu não me escondo. O vereador é aquele que está na rua, que está atendendo, e que mesmo nos momentos difíceis ele está ali. Então eu não fujo da raia. Tá certinho. Se o eleitor não vem até o vereador vai até o eleitor no seu bairro, montar o seu gabinete lá para fazer o atendimento. Indo para o PSB, se hoje o senhor tivesse no PV ainda, como já foi noticiado hoje, por exemplo, a Regina é forte candidata a ser vice do Pretinho do Água Santa. O senhor teria que ir para o grupo para defender essa candidatura, provavelmente. Hoje o senhor foi para o PSB, está no PSB, no Partido Socialista Brasileiro, que tem à frente aí o presidente Marcos Micho, do partido, pré-candidato a prefeito, que foi secretário de Educação na cidade, 2 mandatos de vereador e presidente da Câmara Municipal de Diadema. Como que o senhor avalia ele como pré-candidato a prefeito? Veja, Lubeck, hoje, Diadema hoje tem em média de 8 a 10 pré-candidatos a prefeito. E eu vejo a pré-candidatura do Marcos como a melhor opção para Diadema, porque o Marcos ele tem um histórico espetacular. O Marcos foi secretário de Educação, que conseguiu na época crescer o IDEB, fez todo aquele trabalho lá junto com Matéria Rima, né? E aí na época eu estava na prefeitura também, enquanto diretor na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Lá eu estava no Departamento de Economia Solidária, a gente tinha um vínculo de trabalho junto com a Secretaria de Educação. Enquanto eu era diretor, a gente começou a desenvolver um trabalho junto com a Economia Solidária e junto com a Educação. E a gente começou a perceber a capacidade técnica do Marcos, um cidadão preparado para ser prefeito da cidade. E logo após, eu virei vereador, comecei o mandato lá, iniciei o mandato junto com o Marcos, tive a oportunidade de fazer parte da mesa diretora junto com o Marcos, como segundo vice-presidente, ora assumi a Câmara no mandato, e a gente acompanhou o trabalho do Marcos
Porque o Marcos, ele é um cidadão técnico, preparado, que mostrou que na Câmara, como presidente também, ele começou lá a enxugar as contas, reduzir custos e tudo, todo esse trabalho. É um cidadão preparado. E assim, eu vejo as demais candidaturas que não tem assim o perfil do Paulo chegar e falar, eu vou apoiar esse fulano. Hoje eu tenho um partido que eu faço parte, que o Marcos é o pré-candidato. E na minha visão, ele é o mais preparado para ser prefeito. Por quê? Eu lembro, na eleição passada, teve um pré-candidato aqui, que foi candidato, teve uma votação razoavelmente boa. Mas aí ele deixou a cidade, foi secretário em outra cidade. Então, assim, as pessoas acabou o vínculo com o munícipe. Então, as pessoas acreditaram nesse cidadão, e esse cidadão foi ser secretário em outra cidade. Eu lembro que também em 2010 tem outro pré-candidato aí, que foi eleito em 2010 para deputado federal e deixou de ser deputado para ser secretário de saúde em São Paulo. Só nome bom, hein? Então esse outro pré-candidato. E vejo outro que se coloca candidato, está no seu primeiro mandato, já se coloca como pré-candidato a prefeito. Então eu vejo que não adianta você deixar a cidade. Por exemplo, Diadema é uma cidade bem vulnerável. Ela depende muito de recurso do Estado, da União. Aí o cidadão ganha para deputado e larga o mandato, que poderia estar trazendo as emendas para a cidade, vai ser secretário de saúde em São Paulo. Aí agora esse cidadão quer ser prefeito de novo. Ele não pensa que aqueles 2 anos de mandato que faltava para ele, que ele poderia ter ajudado muito o Diadema com as emendas parlamentares aqui. E já o outro, eu acho que ele teve uma votação expressiva, em vez dele ser secretário lá na cidade, em outra cidade, ele poderia ter aceitado o convite do prefeito, ter uma experiência como secretário aqui, não mostrar o seu trabalho aqui. Mas ele simplesmente não aceitou e foi ser secretário em outra cidade, e agora está se colocando como pré-candidato a prefeito. E aí o Marcos não, o Marcos é diferente. Eu vejo a candidatura do Marcos como um cidadão que não arredou o pé da cidade, que está sempre junto com os munícipes, com a população, já mostrou que é capaz. O Marcos é formado em Direito, um cidadão super competente, e que já mostrou, enquanto gestor, que foi secretário de Educação, que foi presidente da Câmara, e que tem a vida libada. Você busca, Lubeck, pesquise hoje na internet e você vê a vida de todo mundo, principalmente o candidato a prefeito. E depois também vai vir os debates. Eu quero ver quem vai estar mais preparado. O Marcos não, você pega ele aqui, você vai para o discurso, o Marcos sabe o que fala. Ele se preparou, é um cidadão que está preparado. Vai ter candidato que vai chegar lá na hora, lá vai tremer na base e não vai falar nada. E aí, o que ele vai fazer? Eu lembro que na eleição passada, Lubeck, teve um candidato a prefeito que foi entrevistado lá no debate e perguntaram, o que você vai fazer na área da cultura? Carnaval. E o cidadão estava bem na pesquisa, falou, carnaval o ano inteiro. A pessoa falou, nesse aqui eu não voto. Nesse aqui eu não, como que eu vou votar? Aí vai chegar um outro lá, vai falar, eu vou vou fazer futebol o ano inteiro. Como que fica? Aí o outro vai falar, não, tem um médico que é candidato também, vai falar, eu vou resolver só o problema da saúde e o desenvolvimento econômico da cidade. E o desenvolvimento econômico, que nós temos as empresas, que nós dependem da arrecadação, da economia, da emprego e geração de renda. Eu acho que o pré-candidato a prefeito ele tem que estar preparado para fazer uma gestão no geral. E o Marcos está preparado para desenvolver políticas públicas, porque ele já tem experiência. Então, o PSB hoje é a segunda maior bancada, que tem 5 vereadores, um candidato a prefeito, e tem o melhor quadro de pré-candidato a vereadores da cidade. Você pega o quadro, a chapa do PSB hoje, porque o prefeito, quando se elege, Lubeck, ele não se elege sozinho, ele precisa, no mínimo, eleger a maior bancada, porque ele precisa de mandar os seus projetos para a Câmara, para ser aprovado, porque eu lembro que agora, logo no início do meu mandato, o prefeito Lauro teve um problema sério na Câmara, nós ficamos 6 meses sem passar um projeto, porque ele não tinha governabilidade. Então o prefeito,
quando se elege, ele precisa de uma chapa de vereador com a maioria para aprovar os seus projetos, para que a cidade desenvolva e tenha ótimos projetos, os vereadores aprovar. Agora, por exemplo, o prefeito tem uma boa ideia, mas se ele não eleger uma boa bancada de vereador, porque eu vejo aí pré-candidato a prefeito que tem perspectiva de eleger um vereador só. O que ele vai fazer com um vereador na Câmara? Vai fazer o quê? O PSB não, já sai na frente, ele já tem 5 vereadores, tem perspectiva de eleger 4, 5, 6 vereadores. E fora que a gente vai buscar um partido para que venha somar o 2 ou 3, que venha com perspectiva de eleger vereador, para que o Marcos sendo eleito a gente possa aprovar os projetos que venham de encontro com a população, com as necessidades da população de Diadema. Então é isso. É isso aí, foi uma longa carreira aí, né? O Marcos Michels fez, eu acho que tem aí, é um nome colocado hoje para ser, que é o pré-candidato a prefeito, que pode fazer uma diferença aí nesse pleito aí de 2020. Sucesso a ele aí. E a gente, o senhor não quis citar nome, mas eu vou citar o nome aqui das pessoas, né, que o senhor falou, que eu acho que é sempre bom. Então, quando ele se refere a uma pessoa que foi trabalhar como secretário em outra cidade, ele está se referindo ao Taki Yamauchi, que foi para Ribeirão Pires logo depois da eleição de 2016. O Taka, que está aí também, com o nome dele como pré-candidato, e vai ter que estar se justificando, se explicando com relação a isso aí para os munícipes. O de 2010, o deputado federal é o Felipe, né? O José de Felipe Júnior também é pré-candidato aqui na cidade de Diadema, pelo PT. Você lembra que ele abandonou o cargo de deputado federal. Foi ser secretário em São Paulo. É um pouco estranho, né? Ele se elege deputado federal e vai ser secretário. Enfim, se bem que ser secretário em São Paulo é quase um ministro, né? Uma cidade. Não, mas o problema é que o recurso da cidade vizinha, ela não vem para cá. Quando você é deputado, sim, você está lá em Brasília, entendi você tem uma cota de emendas que você manda para a cidade. Você manda para a cidade. E a maioria, se não me engano, ele teve 80% dos votos aqui na cidade. Então as pessoas confiou, porque quando você se coloca como pré-candidato a deputado estadual, federal, você faz uma política falando que o deputado ele vai representar a cidade, que esteja lá no Congresso Nacional, na LESP, para destinar o recurso para a cidade de volta, porque aqueles impostos, porque você paga ali R$100 de imposto, ele vai 70 para o governo federal e estado e fica 30 aqui. E com 30 só, você não consegue fazer. Então não adianta você ser um bom gestor se você também não tem um bom articulador, um deputado ou alguém que vá buscar esse recurso de volta. Porque hoje a gente está convivendo um momento difícil aqui. O Estado não está mandando o que é de direito para Diadema. A União também. Porque nós somos uma cidade com maior densidade demográfica do estado de São Paulo. Então, se você distribuir a renda por per capita, você vai perceber que Diadema está perdendo receita para outra cidade. É isso aí. Lembrando também que em 2010, que ele foi para lá, era Mário Reale aqui, que é prefeito de Diadema. Isso. O governo federal era PT também, já era Dilma, Dilma. Já era Dilma. Então, quer dizer, estava bem calçado também. O prefeito podia conversar direto lá com algum deputado de fora que não fosse o Felipe. Então, talvez por isso também. Mas o fato que o senhor deixou bem entendido, que é o quê? Ele teve os votos dele aqui em Diadema e simplesmente saiu e deixou os eleitores dele e a cidade em si, que dependia desse trabalho dele e dessa receita, né, para chegar o dinheiro até a cidade de Diadema. E assim é a política, gente. A política é desse jeito. Dinâmica. As pessoas vão fazendo de uma forma na hora da eleição, mas, enfim, depois que ganha é outra. Campanha é uma coisa, eleição, depois que ganha, só Deus sabe. Né? Falando também, o próprio deputado estadual hoje, o Márcio da Farmácia, a gente não vê ele fazendo nada. Eu, por exemplo, não vejo nenhuma ação, a gente não vê o Márcio da Farmácia. Está precisando dele mostrar a cara dele, se colocar mais à frente, fazer coletiva, colocar a opinião dele, o que ele pretende para a cidade de Diadema, o que ele vai fazer agora, quem ele vai apoiar, é um nome muito forte hoje na cidade, ou melhor, forte, é deputado estadual, tem uma certa representatividade, mas para Diadema está um pouco escondido algum canto aí que ninguém sabe onde está. Então está na hora de vir, falar da pandemia que está acontecendo, cadê os recursos que não veio para a cidade? Como deputado estadual, tinha que vir aqui, já deixou 40% do seu salário, agora tem que vir para cá, tem que chegar aqui e falar, Diadema é minha cidade.
pessoal lá está precisando. E aí, governador? Tem que tomar postura, não adianta vir pedir voto, foi eleito, que bonito, maravilha, Bitelo. Não, o negócio é aqui, é na prática. A gente quer ver a cidade crescendo. A gente quer ver a cidade se desenvolvendo. 2 meses parado, não teve hospital de campanha, não teve nada, cidade parada novamente. Então está na hora de se movimentar, Márcio. As pessoas vão te cobrar e cada dia você já até passou de deixar de te cobrar. Então está na hora de colocar aí, assumir uma posição aí, falar alguma coisa aí sobre a cidade de Diadema que está abandonada aí para os governantes, principalmente estadual, né? Que agora, sábado, agora tem uma visita no hospital aqui, no quarteirão, para ver a forma de trazer um hospital de campanha, né? Talvez agora venha, depois de tanta pressão, e também vai vir dinheiro para caramba aí, tem que fazer alguma coisa. Mas é isso. O senhor falou de 6 meses, ficaram praticamente parados, o Lauro não tinha governabilidade, né? Porque precisa, de fato, lá ter a governabilidade, ter uma bancada forte lá, grande, com número. Mas eu queria que o senhor falasse os 8 anos do Lauro. O senhor que participou de 2012 a 2016, como diretor numa Secretaria de Desenvolvimento, depois vereador, apoiando a bancada, estava na bancada de apoio ao governo. Como foi esses 8 anos aí que está acabando agora, né, o mandato aí da reeleição dele, o segundo mandato dele? Então, Elisa, eu vejo que o primeiro mandato do Lauro foi um mandato que ele já começou assim, numa crise. Pegou uma prefeitura com a dívida de, se eu não me engano, 2,5 milhões. A Saned praticamente falida, né? Eles acabaram com a Saned, a gestão do PT aí. Na época, acabaram com a Saned, aí o Lauro teve que negociar essa dívida toda para que o recurso da cidade não viesse ser confiscado, porque, por exemplo, é uma dívida que na época que eles fundaram a Saned, que na época lá, que criaram, tinha uma dívida e foi virando uma dívida, uma bola de neve. E se a prefeitura não cumprisse com os pagamentos em dias, a Sabesp ia confiscar o recurso da Receita. E aí, você sabe, né? Depois os funcionários iam acabar ficando sem salário. O Lauro buscou uma alternativa de passar a Saned para a Sabesp, em troca a Sabesp fazer os investimentos de saneamento básico aqui na cidade. Que, por sinal, na época, se não me engano, Diadema só tinha 15% de saneamento básico. Hoje nós estamos em média de 60% já de tratamento de água e esgoto. Então, assim, nós amorteceu a dívida, ele amorteceu a dívida naquela época, em troca ele ganhou esse investimento, que hoje quem está ganhando é a população com a questão da saúde. Então ele começou lá a desenvolver um bom trabalho. Na época o Marcos foi secretário de Educação e eu, como diretor lá na Secretaria de Desenvolvimento, eu comecei a desenvolver um trabalho junto com as associações, os empreendimentos, e aí eu comecei a desenvolver esse trabalho social junto com a economia solidária, e eu acabei desenvolvendo um ótimo trabalho lá como diretor, e eu percebi que o mandato dele começou bem, ele começou já amortecendo essas dívidas e enxugando as contas, e no primeiro mandato eu acho que, como foi já no finalzinho, já começou a vir as crises, né, tal, mas eu acho que teve um mandato legal no primeiro mandato. Já no segundo mandato ele veio também fazendo um ótimo mandato, talvez não foi feliz em algumas escolhas de secretário, mas eu acho que é um governo sério, que ele não tem envolvimento em corrupção, isso aí já é uma vantagem. E nesse momento difícil que veio, aí depois veio, na metade do mandato dele, veio aquele impeachment da Dilma, e as coisas começaram a piorar, principalmente nas cidades do Grande ABC, que as cidades foram começando a perder receita. E eu acredito que atrapalhou um pouco agora na segunda gestão essa questão da falta de receita. E Diadema também ficou sem deputado, que eu, igual eu falei para você, essa cidade pobre, igual aqui Diadema, depende muito de deputado que possa trazer o recurso de volta para a cidade. E com isso ele teve um pouco de dificuldade, porque já viu, né, a folha de funcionário é grande e é muita coisa para se gastar. Mas o bom do Lauro é que ele nunca se envolveu em
e não tem coisa de corrupção, investigação, é um mandato transparente, que um cidadão sério, que eu acho que se ele for candidato novamente, eu apoiaria o Lauro novamente. Se o Lauro for candidato a deputado, eu acho com a certeza do PSB apoiar o Lauro, independente de ele agora não ter o Marcos, talvez, de chegar e falar. Eu acho que uma hora talvez fale, ele fala, Marcos, você é meu candidato a prefeito. Mas no fundo, ele sente que o Marcos tem chance, que o Marcos pode ser o sucessor dele, você entendeu? Eu voltaria no Lauro novamente, se ele fosse para deputado ou prefeito, porque ele é um cidadão sério que nunca se envolveu em corrupção. Mas eu acho que talvez foi infeliz em algumas escolhas de algum secretário ou outro, mas já no início do segundo mandato ele teve esse problema com a Câmara. Ele não tinha governabilidade, a Câmara estava travada. Por isso que eu falo a importância do prefeito, quando se elege, ter uma boa bancada de vereador já do lado, para que a gente possa, já no início do mandato, já apresentar aquelas coisas que o prefeito tem em mente, que é aquelas mudanças que teria que ser feita logo no início do mandato, não deixar já para o final. E é isso. Eu acho que tem coisas que tem que melhorar, mesmo, tem coisas que a gente vê que agora com essa pandemia as coisas piorou mais ainda. Diadema é uma cidade que ela tem pouca capacidade assim para atender o público, mas vem se esforçando. Por exemplo, hoje eu estava vendo lá junto com o secretário de saúde que Diadema já tem mais de 30 leitos e agora está negociando com o Estado para que a gente possa ter mais 10 leitos de UTIs aqui dentro do quarteirão da saúde. O Lauro foi lá, desde o início da pandemia, que ele apresentou um requerimento, falou, eu tenho 2.000 metros, um andar inteiro do quarteirão da saúde, para que o Estado possa ajudar a Diadema, para a gente atender a população com mais qualidade, né? Porque a saúde você não pode brincar. Não. Essa doença, até agora os cientistas estão aí batendo e vai lá, vem cá, mas eu acredito que Diadema, por ser uma cidade que já é por si aglomerada, então a nossa dificuldade é porque a cidade ela se construiu juntas, casas, muita aglomeração, já na sua construção. Então isso aí dificulta, mesmo com essa aglomeração toda das pessoas morar próximo, a prefeitura vem fazendo um trabalho legal de conscientização e buscando a ajuda do Estado, e agora com o apoio das 7 cidades, eu acredito que a gente vai começar a ter mais estrutura aqui por parte do Estado, do governo federal, você entendeu? E é isso, eu acho que Diadema precisa, por ser a cidade mais densa, o governador Dória tem que olhar com um olhar mais positivo para Diadema, porque se trata de pessoas. Imagina, quase meio milhão de habitantes, é muita gente. Então essas pessoas precisam de uma saúde de qualidade, de um emprego legal. Então eu vejo que é isso, que nós precisamos, agora já está finalizando o mandato do Lauro, eu acredito que num momento difícil, delicado, não vai ter muito o que fazer, mas eu acredito que o Marcos sendo eleito, ele já sabe o que fazer para dar mais emprego, a gente articular com as empresas. Eu vejo que o Lauro agora também tem que já ir se preparando junto com a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Econômico, com a questão dos protocolos. O que é os protocolos? É preparar o comerciante, porque o Covid, a gente não tem a vacina ainda. Então esse vírus ainda vai perdurar, a gente vai ter que se conscientizar as pessoas para que façam o uso da máscara, que higienize as mãos, por muito tempo. Então, eu acredito que a Secretaria de Desenvolvimento, Comunicação, Habitação, Saúde, ela tem que trabalhar unida para começar a conscientizar esses comerciantes, para que logo que venha a flexibilização, eles possam atender conforme essa pandemia está, que é com os IPIs, o uso obrigatório de máscara já a higienização. Então, se a Secretaria começa a preparar os comerciantes para uma possível flexibilização, porque nenhum país do mundo consegue ficar mais de 4 meses, Elias, sem as pessoas trabalhar.
Então vai chegar uma hora que as pessoas têm que ir aos poucos já se flexibilizando e começando a voltar. Você viu que São Paulo já entrou na zona laranja, e eu não sei por que ideia maluca do Dória não colocar o ABC, já que nós aqui, tem rua aqui em Diadema que um lado é Diadema, um lado é São Paulo. Não colocar Diadema. Mas antes de entrar na nessa zona questão, laranja, para não perder o gancho aqui, como que o senhor está avaliando a questão da Câmara Municipal de Diadema com o Covid-19 e qual que é a sua ação, né, pessoal, como o vereador Paulo Bezerra, nessa questão da pandemia? A Câmara ela vem trabalhando internamente, e às vezes eu faço parte da mesa, a gente vem lá conscientizando os funcionários para que façam uso de máscara, higienização, porque a Câmara não pode parar. E a gente vem obedecendo o decreto do Estado, mas as coisas não param. A gente já, nesse período de pandemia, se não me engano, tivemos 3 ou 4 sessões extraordinárias, nossa, para aprovar coisas que vai ajudar a cidade. E eu, como vereador, meu mandato não para. Eu acredito que a maioria dos vereadores, o mandato não parou. E o que a gente vem fazendo, eu como vereador nesse momento delicado? Eu venho conscientizando as pessoas se não precisar sair de casa, não saia, use máscara, faça a higienização das mãos, não vamos arriscar. Agora, é natural que as pessoas, com o tempo, se não começar a flexibilizar, elas vão pegar outra doença, uma depressão. Já tem gente que pensa, eu não peguei o Covid, mas peguei a depressão porque eu não consigo ficar tanto tempo em isolamento em casa. Então a gente vem fazendo esse trabalho de conscientização e atendendo a população com todos os cuidados, porque eu tive, o meu escritório ficou lá fechado uns 2 meses lá, fechado, mas a população cobrando, eu preciso de você aqui para me orientar, a encaminhar algumas coisas aqui, e aí a gente acabou entrando nesse embate, que é conscientizar o munícipe, para que ele não saia de casa sem a máscara, faça a higienização das mãos, não vá para bebedeira, em aglomeração, essa coisa toda. Então a gente vem fazendo esse trabalho e as pessoas estão adorando. Muita gente vem no Facebook, que legal que você vem fazendo esse trabalho aí. Eu acho que toda ação, pequena ou grande, de fato, ela, quando acontece, não tem como você não agradecer, não ser grato quem está recebendo essa doação, esse serviço, né? E ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que muitas pessoas estão, de fato, precisando de ser ajudada, né? O senhor ficou sabendo do que aconteceu lá no sítio Joaninha, né? Que pegou fogo, 40 barracos e tal. Então, até venho falando aqui, hoje eu recebi mensagem de novo, para poder reforçar, quem puder levar alguma coisa lá para o sítio Joaninha, né, alertar os vereadores, as pessoas, os políticos da cidade aí, que na parte, acho que do governo já deve estar sendo feita, né, alguma coisa, provavelmente. O fato é que, se eles já estavam precisando, agora estão precisando mais ainda. E aí, continuando na pandemia, entrando no assunto do governador, qual é a postura, o que o senhor acha da postura dele durante a pandemia com relação à cidade? Então, eu acredito que ele, no início, é lógico, ele acompanhou a ciência, a questão humana que todos os governadores tomaram, mas com um longo tempo ele começou a tomar decisão política e excluindo aquela cidade que os prefeitos não estava com ele naquele período eleitoral. Então eu vejo ele muito assim, como se fosse uma ditadura. Então eu vejo que por exemplo, ele sofreu uma pressão agora, uns 7 prefeitos da região que tiveram que ir lá e desmembrar a região metropolitana daquele... Do mapa vermelho, amarelo e vermelho que ele fez e colocou o ABC na parte vermelha. E aí os prefeitos tiveram que ir lá apresentar os seus protocolos para mostrar que o ABC ele está diferente, que está com os seus protocolos melhor do que o de São Paulo. Veja bem, como que você tem mais leito de UTI, você tem feito um trabalho de isolamento aqui, e a cidade, São Paulo, que é a cidade colada de Diadema, ela entra na zona laranja e deixa o ABC de fora. Então, isso é um absurdo. Eu vejo que agora aí,
se eu não me engano, o secretário do Dória, o Vignoli, né, Marcos Vignoli, vai estar vindo agora, depois dessa pressão. Amanhã. Vai estar vindo sábado aqui no Quarteirão da Saúde, está vistoriando a estrutura dos 2.000 metros que o Lauro ofereceu desde o início da pandemia. E eu acredito que após essa vistoria, os prefeitos do Grande ABC, o de Santo André, eu vi que independente que o Dória, o Orlando também falou, independente deles liberar ou não para a zona laranja, eles vão tomar sua iniciativa e vão abrir, porque a população precisa de trabalhar, né? E a gente vê que esse vírus, ele veio e não vai se acabar tão cedo, que o ABC tem se preparado para combater esse vírus. Você vê que a ocupação ela não passa de 60% na cidade do ABC. Eles falaram que Diadema estava com uma porcentagem, Diadema e Mauá, se não me engano, que estava com uma porcentagem a mais, mas você vê que está na hora do governador ajudar essa cidade que precisa mais. Por exemplo, o governador ajuda São Bernardo, Santo André, e agora com essa união dos prefeitos, eu acredito que o governador vai estar olhando com os bons olhos para Diadema, e vamos acabar com essa coisa política, porque nesse momento que a gente vive, não dá mais para a gente ficar discutindo bandeira partidária, é a hora da gente se unir e ver o que as pessoas realmente estão precisando. A prefeitura já distribuiu está distribuindo ainda 17 mil cestas através do CAD único, então as pessoas estão, a Secretaria de Educação também transferindo a alimentação das crianças para levar na casa, vão buscar, retiram em algum lugar, né? Então, e aí é isso, eu acho que o governador teria que olhar com bons olhos para Diadema, porque ele foi muito assim, um ditador assim, ele confundiu as coisas, mas eu acho que agora, depois dessa pressão, ele vai... acho que ele vai começar a relaxar e começar assim, a olhar essa pandemia com outros olhos. Eu sou a favor, Elias, que as coisas vão... Por isso que eu falei lá que as prefeituras têm que começar a já trabalhar os protocolos, para que assim que vem a flexibilização, esse comerciante ele já venha trabalhar com seus 20%, e depois que mudar de zona, que aumente o número de funcionários, e assim eles já vão se adequando, porque esse vírus vai ficar e a gente vai ter que se adequar com ele até a hora que vir a vacina. E a vacina, a gente já viu que o Brasil vai ser cobaia aqui no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né? 2.000 brasileiros. 2.000 brasileiros, e logo após esse teste vai para lá, e talvez venha logo, mas a gente não sabe quando vem. E até vir, a gente vai ter que se adaptando, porque já foram 3 meses, né, de isolamento. Bom, eu vou agradecer aqui o pessoal das redes sociais, que está comentando bastante, viu, Paulo Bezerra? Você já deu uma audiência, já tem aqui 50 comentários, muitos não agradáveis. Mas, enfim, vamos começar com um bom, né? Quero agradecer o Paulo Bezerra pela homenagem, liderança em destaque 2019, Bobô do Box. O Carlinhos Dias, Paulo Bezerra, Elias, em seu mandato assinou a taxa de lixo contra a população de Diadema. Ele assinou também contas contra os funcionários públicos e servidores. A Débora Rodrigues, você vê que a gente aqui fala, né, já que vocês estão participando, a gente fala para falar que não vou falar tudo, tem 50, vai acabar o programa, a gente tem que fazer mais perguntas para o entrevistado. E aí a Débora Rodrigues, Paulo Bezerra, você queria entrar na equipe do TACA e tomar um toco e vem falar dele? Bom, qualquer cidadão pode ir lá discutir de ir para um partido, isso não tem problema nenhum. Se você foi ou não sei, mas estava em seu direito também. Eu acho muito difícil o TACA recusar um vereador dentro de um partido, né? Apesar que ele não tem nenhum lá, né? Nenhum vereador foi para o partido dele ou para a base dele aí de apoio. Mas o fato é que ele tem todo o direito de ir, como muitos foram e não aceitaram por conta de algumas ideias, e ele também não aceitou porque algumas ideias, enfim. E assim a vida corre, né? Vereador Paulo Bezerra, parabéns pelo seu trabalho social, sempre ajudando o próximo. Adelson Silva. Adelson. Boa bancada de vereador, vocês são... não vou falar, Ana Amélia, não preciso. Um vereador que fala e tal. Enfim, Carlinhos Dias de novo, tal.
Tem bastante gente aqui repetida também. Mas é isso aí. Eu queria achar aqui um comentário aqui da Ana Amélia, que não foi ela, já me colocou aqui num crime aqui que eu não cometi, viu, Ana? Tem aqui também 65% do saneamento básico caminhando para atingirmos 70%. Marquinhos da Liga. Quem apareceu, Marquinhos da Liga. 65% de saneamento básico caminhando para atingir 70%. Isso é a informação quente aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui é furo de reportagem. Ana Amélia, os vereadores aprovaram as contas do Lauro, mesmo as contas reprovadas, agora vem falar o quê? Aprovou, né? O Tribunal de Contas reprovou, os vereadores aprovaram. É o jogo, né? A democracia é isso. Enfim, tal. Mas então, a Ana Amélia aqui, eu achei interessante o comentário dela, acho que ela não apagou não, mas ela falou assim, o que você achou do Ronaldo Lacerda, junto com você, ter feito uma live ao vivo, cometendo um crime e tal? Bom, estou fazendo live com vários candidatos, todos os pré-candidatos passaram por aqui. Então, a gente está sempre fazendo esse trabalho faz tempo e a gente está dentro do nosso direito. Então, não sei o que você quis dizer de cometer crime. Ronaldo Lacerda é pré-candidato, veio aqui e a gente entrevistou ele também, como fizemos com todos os outros, Ana. Mas, enfim, vamos voltar aqui para a nossa... Posso responder os comentários? Então, eu queria aqui mandar um abraço por sempre, vereador, sempre secretário Adelso, agradecer aí, cidadão competente, colega de partido. Obrigado, Adelso, pela consideração. Eu queria também mandar um abraço para o meu amigo Bobô do Boxe. Tive o prazer de fazer uma homenagem, hoje ele é também pré-candidato a vereador. Queria falar para o Carlinhos que eu não aprovei taxa de lixo. A taxa de lixo ela foi aprovada em 2007, se eu não me engano, na época do Gilson. A gente votou um projeto de destinação de resíduo sólido. Tá? Então, a gente, Diadema, hoje, não comporta assim, o gasto que tem de levar o seu resíduo sólido lá para Mauá, e a cidade, todas as cidades do Brasil e do estado de São Paulo vão ter que se adequar à nova lei de resíduo sólido. Então, todas as cidades vão ter que fazer suas destinação correta. Então, não votei taxa de lixo. Veja bem, quero agradecer o Marquinhos aí pela informação. Eu falei 60% de saneamento básico. Ele já veio com uma informação mais quente, quase 70%. Marquinhos da Liga, um grande secretário aí. Obrigado, Marquinhos, cidadão que a gente está ali convivendo na Câmara. Muito bom, Marquinhos. Eu quero deixar um abraço para você. E, igual eu falei para o Lubeck, que se tiver que votar no Lauro outra vez, eu votaria nele. Mas eu acho que ele tinha que... como é que se diz? Vai chegar a hora, no momento certo. E é isso. Eu queria mandar um abraço. Quem foi mais que comentou, Ana Amélia? Ela falou de você, né? Ela falou da gente aqui. Ela falou... foi esses os comentários. Bobô, você já mandou. E a questão da moça que falou que eu fui lá procurar o TAC, eu acho que ela está enganada, porque qual partido não vai aceitar um vereador atuante que desenvolve um ótimo trabalho aqui na cidade, né? Qual partido que não tem nem vereador? Eles não têm nem vereador e não tem nem perspectiva de eleger. Então, eu acho meio estranho. Eu não tenho nada contra ele, eu sou, por exemplo, não sou obrigado a concordar com as atitudes de alguns pré-candidatos. Assim. Por exemplo, eu não acho certo o candidato ser candidato aqui e depois deixar a cidade 3, 4 anos só vindo na época da eleição. Não sou obrigado a concordar. E o outro que era deputado e depois agora está se colocando, tudo bem, como candidato, mas eu não acho isso certo. E é isso, temos aí a pré-candidatura do Marcos, e eu acho que aos poucos a gente vai crescendo aí, já estamos bem na pesquisa e logo, e pode continuar, Elias, que a gente estamos aí para responder. Então, vamos dar a gente já está chegando aqui a 54 minutos, estamos no fim, temos 5 minutinhos aí para... Vamos dar uma esticadinha mais aí. Não, eu queria, assim, depois dessa andança sua pela política, né, já eleito, o senhor se propôs a ir para uma sala de aula e está estudando, acho que 2 anos e meio, alguma coisa assim, de gestão pública. Eu queria que o senhor falasse um pouco, porque é sempre bom a gente procurar melhorar o que a gente pode, acha e pode melhorar, né? Então, Elias, eu acho assim que eu tive uma vida de muito trabalho aqui. Quando eu cheguei em Diadema, eu logo comecei a estudar e trabalhar, então a gente... É complicado você trabalhar e estudar, mas
Aí agora, quando eu entrei na Câmara, eu achei por bem me preparar mais, buscar mais conhecimento, porque o gestor, ele tem que, se ele almeja fazer algo por uma cidade, ele tem que estar preparado. Por exemplo, hoje eu vejo que no PSB, o Marcos tem um quadro de pré-candidato lá, que está ali capacitado para assumir uma secretaria. E está lá, e você vai ver, as leis eleitorais estão mudando, que daqui uns dias, quem não tiver um curso superior, eles vão, o Tribunal Superior, o TSE, vai achar que o cidadão não está preparado para ser vereador, principalmente numa cidade igual essa que nós vivemos aqui, uma cidade densa, que tem muitos problemas, e eu acho que o vereador ele tem que buscar conhecimento, e igual eu estou me formando agora em gestão pública, para que eu possa, se lá na frente o Marcos, ou quem for eleito, ou quem quer que seja, precisar do vereador para atuar tanto aqui nos projetos, quanto na gestão pública, eu vou estar preparado para assumir uma secretaria de obras ou desenvolvimento econômico para ajudar na questão da gestão, porque eu sou um conhecedor dos problemas. E agora, mais ainda, buscando mais conhecimento, que já tinha, buscando mais. E não é de graça que eu fui o vereador em 2018, que mais tive projeto aprovado na Câmara Municipal. Foram 18. Primeiro lugar em 2018 e agora em 2019 também. Então, além de eu ter uma equipe boa, depois eu quero fazer minhas considerações finais e agradecer minha equipe também. E venho me preparando agora, entrando para o 3º semestre de gestão pública. Eu tenho o apoio da minha família e dos meus assessores, que inclusive já tenho 2 formados lá, trabalhando lá. Mudou a nomenclatura toda da Câmara e vai chegar a hora também que chegar nos vereadores. Nos vereadores, né? Então, vereadores. Candidatos. Então, eu não acho certo o cara se colocar como pré-candidato a vereador, ou sei lá, prefeito, e não ter um conhecimento em gestão, em políticas públicas. E se você entra numa faculdade, você está cursando um curso superior, você ali busca mais conhecimento ainda do que você tinha. Então é isso, cada dia que passa eu estou buscando, eu sou o vice-presidente da Câmara, tenho ajudado bastante lá na mesa, e é isso, eu tenho me preparado para que a hora que o prefeito se eleger, falar, eu estou precisando de você lá na secretaria tal, secretaria de governo, secretaria de desenvolvimento econômico, que é a minha área também, ou de obras, eu estou ali preparado, que eu vejo que o PSB também tem um bom quadro. Nós temos lá o Frank, que é um pré-candidato, o Adelso, que já foi secretário, o doutor Enoque, o doutor Alexandre, tem vários candidatos lá, super preparados, o próprio vereador Célio Boi, que também tem uma experiência, Sérgio Mano, então a gente tem o vereador Cicinho também, que logo você vai estar entrevistando. Tomara. Então a gente tem um quadro lá bem preparado, que eu acredito que se lá na frente o Marcos sendo eleito prefeito, ele vai precisar e vai ter ferramentas para estar representando nas secretarias, você entendeu? E é isso, estou aqui, se você tiver mais alguma pergunta, senão depois eu faço as minhas considerações. Tem que ser rapidinho, e aí o senhor já faz as considerações finais, agradecimentos, mas da outra vez que o senhor veio aqui, o senhor falou da questão de emendas municipais, lembra? Que os deputados têm, e que o senhor ia tentar, parece que já tinha até um projeto para vir alguma coisa, o senhor chegou a falar até em torno de 300, 500 mil para cada vereador poder trabalhar no seu reduto aí. O senhor tem essa ideia ainda? O senhor acha que é viável essa questão? Então, eu tenho essa ideia ainda, até inclusive eu apresentei, mas está parado na Câmara em razão dessa pandemia, deu uma esfriada, né? Mas eu acho que teria até que votar isso antes, para que o novo prefeito comece que esse prefeito... Mas agora, com esse período de pandemia, eu acho que talvez as sessões, talvez agora já vão começar a retornar com mais frequência, né, na data certa, mas é um projeto bacana, que eu protocolei lá atrás, e que a gente vem articulando com alguns vereadores, com as bancadas, né, para que os vereadores tenham a oportunidade de ter essa emenda parlamentar, porque normalmente o recurso vem para a Câmara e
normalmente os presidentes, no final do ano, ele devolve, porque sempre sobra que é uma porcentagem da arrecadação, né? E com esses ajustes que a gente tem feito na Câmara, graças a Deus vai sobrar uma estrutura que poderia ser usado nessa questão das emendas positivas, né? Impositivas. Então, o que acontece? Eu apresentei e a maioria dos vereadores falou, não, na hora que vem em pauta, só que é uma questão da gente articular melhor para que na hora que vir para a votação não houver polêmica. Aí veio essa questão da pandemia e ficou um pouco parado. Mas se as coisas, se Deus quiser voltar, que agora está... e também vai vir o período eleitoral, não sei se vai... Mas o projeto está protocolado. Se as coisas retornar o mais rápido possível, a gente vai estar colocando talvez em prática. Mas é um projeto bem bacana, porque o vereador lá na ponta, no seu bairro, ele é cobrado para fazer algumas ações, tipo reforma de praça, ou algum problema. Nós temos 20 UBS aqui na cidade. Aí, normalmente, a região do vereador tem 2, 3 UBS. Aí tem lá um equipamento que está com um problema, lá que precisa de... Aí você destina aquela emenda para a Secretaria de Saúde para fazer investimento naquela UBS. Ou naquele ginásio, no campo, ou na praça. E o vereador se destaca porque quando o recurso vem para a Câmara, é para o Legislativo desenvolver um trabalho. E você vê que na Lesp tem cidade que já tem esse projeto aprovado, e acho que tinha que começar por Diadema. Mas é isso, eu estou ansioso ainda que as coisas comecem a se normalizar. E se não for esse ano, a gente vai discutir isso ano que vem. Mas vá lá, as considerações finais, agradeço a sua equipe, que o senhor não esqueça, se eu for da equipe, que agradecer. Está aí o microfone para a gente encerrar 1 hora cravado de transmissão. Então, Lubeck, eu desde o início do mandato que eu venho trabalhando muito na questão da revitalização de praça, com a conscientização do descarte ilegal, então a minha equipe ela vem muito envolvida comigo. Os assessores, eu quero agradecer todos, não vou citar o nome, que o grupo é legal, mas às vezes esquece alguém, né? Quero agradecer a minha equipe, que vem aí empenhada, tanto os que trabalham mais com a parte técnica, quanto os que estão mais na rua, os que trabalham lá no escritório. Agradecer a você e falar para o PSB que eu estou junto nessa empreitada rumo à eleição agora, com a pré-candidatura do Marcos, que eu tenho certeza que ele vai ser prefeito da nossa cidade. E, se Deus quiser, eu vou ser reeleito de novo. O PSB vai fazer a maior bancada de vereadores e a gente vai estar junto. Eu quero agradecer o público que está nos assistindo, os internautas, o pessoal da rádio, toda a imprensa que está nos assistindo. E falando para vocês que muito obrigado. Eu precisava vir aqui até você, Elias, passar essa informação para esse público que quer saber, ele quer saber o que está acontecendo na política, né? A gente só fala de Covid-19, mas vai ter eleição, as coisas vão acontecer. Então eu quero agradecer e vou voltar outras vezes, às vezes que precisar, eu vou estar aqui para falar da política da cidade. Logo a gente vai ter as convenções virtuais, né? Vai ser online, o TSE já falou, e aí é isso, a coisa mudou. Agora as coisas estão deixando muito de ser, às vezes no impresso, ser mais virtual, né, Elias? E a gente temos que, cada dia que passa, buscar mais conhecimento, perder o medo do microfone, porque o povo quer ouvir, e as pessoas que vão se eleger, e depois vai ser cobrado, viu? E a gente está aqui para isso. E a gente vai chegando ao fim da nossa programação. Quero agradecer imensamente quem participou, mandando suas mensagens. Muito obrigado. Espero que a gente não tenha ofendido ninguém. E que amanhã a gente volta aqui, a gente vai tentar voltar ao sábado às 11 horas, e amanhã a gente tem um entrevistado chamado Salim. Quem é da Várzea aí, conhece o advogado Salim, ele vai estar aqui falando da Várzea. Então ele conhece bastante. Quem foi da Várzea, tiver time, aciona a gente amanhã às 11 horas, que ele estará aqui, junto com o Arlindo Ribeiro. A gente vai estar fazendo um bate-papo com ele aqui, sobre o que está acontecendo aí no mundo da Várzea, os times, enfim. Obrigado para quem esteve no Facebook, quem esteve na radioabcnews.com e quem esteve lá também no canal, ali no Facebook do Paulo Bezerra, do vereador, ao vivo lá também. Gente, muito obrigado e até a próxima.